Vamos lá então, pessoal que está aqui, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ficar enrolando, né? Hoje vai ser um aulão, tá? Janaína, boa noite. Vai ser um aulão, tá? Há uns 2 meses atrás, acho que no mês de agosto, eu comecei a fazer uns aulões aqui no Instagram, né? E em função até do lançamento de uma mentoria, né, que eu fiz em outubro, a mentoria do Mulheres em Equilíbrio, e eu precisei suspender durante algumas semanas os aulões em função da estruturação da mentoria e de estar acompanhando as meninas, né? E essa semana a gente está na quarta semana da mentoria, então eu já vi que estava mais tranquilo, né? Já me senti um pouco menos, vamos dizer assim, não sobrecarregada, né? Com aquele foco de atenção inicial no projeto. E eu falei, bom, bora voltar com os aulões no Instagram, porque eu gostei muito de dar aulão, gente. Bem diferente de live, que às vezes a gente fica aqui só papeando ou tirando dúvida. Eu que gosto de ensinar, que tem uma veia aí de educação, né? Eu adorei trazer temas e abordar de uma forma mais fácil, né? Temas que são muito corriqueiros, inclusive, e até mesmo muito banalizados, e alguns temas muito mais profundos, vamos dizer assim, do ponto de vista da nutrição e do emagrecimento. A gente sabe que nutrição e emagrecimento são uns assuntos que, assim, virou a esquina, você tá achando, né, alguma coisa voltada para isso. Abriu um jornalzinho, abriu uma revista, vai num site procurar receita, já abre um pop-up assim de dieta, alguma coisa milagrosa para emagrecimento. Então, é um termo muito banalizado, é um assunto muito banalizado. E eu coloquei assim, na verdade, como uma missão mesmo, como nutricionista, ajudar a trazer mais educação nutricional para as pessoas, tá? E ajudar aqueles que precisam emagrecer a ter um emagrecimento mais consciente e respeitoso, tá? Então, o primeiro tema que eu venho trazer hoje, agora nessa sequência nova de aulas, é abordar com vocês a diferença do emagrecimento prescritivo do emagrecimento consciente. Boa noite, Sandra, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mi, tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá, gente. Por que eu coloquei esse tema, tá? Porque apesar de hoje a gente já entender vários aspectos do emagrecimento, eu vejo ainda uma demanda, uma necessidade, uma busca muito grande pelo foco no emagrecimento prescritivo, tá? E eu sou uma nutricionista comportamental. Lógico que eu não é desde sempre, né? Eu sou formada já há 18 anos, porém, conforme eu fui evoluindo na minha carreira, me questionando, não só as questões com os meus clientes, mas as minhas questões alimentares, as minhas dificuldades, as minhas facilidades. Por que que quando aconteceu tal coisa na minha vida, eu ganhei peso, eu tive mais dificuldade para me alimentar bem, sendo que isso faz parte da minha educação? E por que que quando eu tô desse jeito é mais fácil? Esse tipo de questionamento eu comecei a fazer ao longo da minha carreira. E hoje eu vejo, né, apesar do tema nutrição comportamental ser novo, eu vejo que já há muito tempo eu trabalho com isso, eu faço esses questionamentos, tá? E eu vejo, o que eu abordo realmente no meu consultório é o emagrecimento consciente, a alimentação consciente, e eu quero explicar o porquê das diferenças, tá? Antes de tudo, eu acho legal exemplificar para vocês aqui, explicar o que que é o emagrecimento, o que que é o outro, né? Qual que são as características de cada um e por que que, na minha opinião, como profissional, tá? E como ser humano também, vamos dizer assim, né? E principalmente por ser mulher, eu vejo que o foco na consciência, tanto da alimentação quanto do emagrecimento, é o caminho para o futuro, para a saúde, né? Para manutenção de peso e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. O que é o emagrecimento prescritivo? Quem aqui, bom, eu tenho quase 40 anos, tá? Então, talvez seja mais fácil para quem tem mais ou menos a minha idade, né? Lembrar um pouquinho de como que era tratada, como que eram os tratamentos para emagrecer. Apesar de que hoje, se você for às vezes em clínica de estética, que as orientações são padronizadas, enfim, ou em alguns profissionais vai ter também. Então, o que é uma dieta prescritiva? Ela tem o foco no
na questão de saúde, no problema de saúde. Então, se a pessoa foi lá para emagrecer nesse lugar, com esse profissional, o profissional vai focar no emagrecimento dela. Ela vai esquecer que existe uma pessoa ali e vai focar no objetivo somente. É emagrecer? Tá bom, então é para emagrecer. Geralmente a pessoa não vai procurar saber o que você faz ou deixa de fazer, quanto tempo faz que você está acima do peso. O foco vai ser no seu resultado, sem levar em consideração muito o que vai ser feito ao longo desse caminho, tá? E normalmente o que é proposto para essa pessoa conseguir emagrecer dessa forma é um foco na dieta, né? Uma dieta normalmente hipocalórica, tá? E o uso de medicamento ou suplemento, medicamento se a pessoa for no médico, ok? E essa dieta, ela não leva em consideração muitas vezes os gostos do cliente, a rotina dele, não leva em consideração história alimentar, não leva em consideração a educação nutricional que ele teve, se ele vai ter dificuldade ou não, simplesmente passa-se uma dieta, né, um roteiro alimentar que pode ser pronto, né? Até hoje eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, aqui no Instagram falando sobre isso, que pode ser pronto, tirado da gaveta, ó. O profissional tem lá dieta de 1.000 calorias, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Ah, para você acho que é essa. Pega lá e tum. Segue isso daqui. Sem perguntar de horário, sem perguntar se aquilo é viável, se a pessoa aceita, se ela tem alguma aversão, ou se é viável para ela, financeiramente para ela comprar aquele alimento, qual a relação que ela tem com aquela comida, né? E o foco é simplesmente assim, olha, com essa dieta aqui você tem que perder, sei lá, tô inventando aqui, tá? 5 quilos em um mês. Então, quando você voltar aqui, tem que estar 5 quilos mais leve, tá? Então, o foco é isso, tipo, calculou matemático, né? Calculou tantas calorias a menos, tem que perder tantos quilos. Não importa se você tá 10, 20, 30, 40 quilos acima, né? É isso, ó, seguiu isso aqui, diminuiu tanto ali na frente, tá? E o foco ainda é bastante na redução calórica, tá? É bastante na redução calórica. Geralmente não se faz o cálculo de caloria, porque essas orientações costumam ser prontas, tá? Mas o foco é na redução calórica, sem prestar muito atenção na qualidade dos nutrientes. E isso me lembra muito quando eu estava na faculdade. Eu acho muito interessante, assim, como as coisas vão evoluindo, né? Eu me lembro, a gente tá em 2020, eu lembro que eu tive a matéria de dietoterapia, que era onde a gente aprendia a fazer prescrições nutricionais de acordo com a patologia, né, com o problema de saúde. E eu lembro, a gente já tinha tido no ano anterior a parte de que era muito boa na época, né? Ela era uma professora referência, porque atendia em consultório, na época não era tão comum nutricionistas atenderem em consultório, e ela explicava pra gente assim, olha, gente, vocês vão lá, calculam bonitinho a orientação do cliente, do paciente, e dependendo da patologia, pessoal, da doença, tem algumas necessidades específicas de carboidrato, proteína e gordura, né? Olha, se você precisar ajustar carboidrato, né, ajusta com açúcar. Se você precisar ajustar a gordura, ajusta com óleo. Então, porque óleo é 100% gordura e açúcar é 100% carboidrato, né? Então, é muito doido você ver hoje, né? Na verdade, nem hoje. Logo depois que eu me formei, eu já fui estudar nutrição funcional, que tem uma pegada completamente diferente. Como que era explicado pra gente antes? Qual que era a visão de 20, 30 anos atrás, quando se falava de dieta, o foco era em caloria, não era em valor nutritivo. Então, isso fazia com que realmente a qualidade da alimentação fosse muito a desejar. Por isso que o foco em quantidade, tá? E outra coisa que eu vejo também que era muito delicada, eu falo com, não é com propriedade, tá? Mas eu já estive do outro lado, né? Quem conhece a minha história, quem já viu um pouquinho aqui os posts que eu coloco no Instagram, sabe que eu já tive distúrbio alimentar na adolescência, e mesmo sendo muito magrinha, por trabalhar como modelo na época, eu queria emagrecer mais. E eu lembro que eu fui numa médica que falava que era nutricionista também. E mesmo eu pesando aqui meus 20 quilos a menos do que eu peso hoje, ela, não, você precisa emagrecer mais, uns 4 quilos, tal, não sei o que, tananã. E ela era mandatória nas orientações. Tipo, ó, você segue isso daqui,
ah, você tem que comer tudo integral, você tem que fazer assim, assim, assado. Ela não me explicava nada, ela só falava o que eu tinha que fazer, né? E aí, quando eu questionei para ela, eu falei, mas por que que eu posso comer tal coisa sem controlar a quantidade, que era a base da dieta dela, né? Como que eu posso comer isso à vontade, só mudando a qualidade do alimento? Eu não entendi. Ela faz o seguinte, ó, lê meu livro, que aí você vai entender. Preste atenção, gente. Tava numa consulta, ela mandou eu ler um livro e não me explicou por que a conduta era daquele jeito. Então, as condutas eram muito mandatórias, não tinha uma troca do profissional com o cliente, tá? Era muito essa questão do tipo, ó, faça, acabou, não questiona e volta daqui a pouco, tá? E tem um outro aspecto também, que isso é por eu estar estudando mais as questões relacionadas com a história das dietas, quando que começou a surgir esse essa busca ardente, né, por emagrecer e fazer dieta, eu comecei a compreender que ainda existe isso, tá? Mas hoje as pessoas já têm mais consciência de que não é legal, de que é algo errado. Mas há não muito tempo atrás, esses tratamentos, eles tinham uma pegada gordofóbica também, tá? No sentido de que se a pessoa ela está acima do peso, se ela está obesa, é porque ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade, ela é sem vergonha, né? E se ela não consegue seguir aquela dieta altamente mandatória, que não pode não ter nada a ver com ela, se ela não conseguir seguir, ela é uma fracassada, tá? Então tem um livro super legal para quem gosta, né, quiser ler mais, que é esse daqui, ó. Eu sei que tá espelhado, né? Ah, minha mãe aqui. Oi, mãe, tudo bom? Assiste aí, ó. Depois você me fala o que você achou. Minha mãe mora em Portugal, gente, olha que bonitinha, tá? Aqui me ouvindo. Chama A Tirania das Dietas, tá? Esse é um livro que eu achei muito legal, porque para quem quer entender um pouquinho mais, ele não fala sobre como é uma dieta ideal. A escritora, que é uma historiadora, ela fala no final o parecer dela, tá? Mas ela traz dados históricos da dieta desde 350 a.C., com Hipócrates, que foi um dos primeiros médicos e filósofos que começou a usar condutas alimentares para perda de peso, tá? E tem muitas frases gordofóbicas aqui que ela traz nesse livro, inclusive de médicos, né, que escreviam. Ó, tem aqui nessa partezinha aqui do livro, ó, no comecinho, tem umas frases que você fica absurdo, ó. Olha aqui. É sabido que os homens gordos são indolentes e estúpidos. Leonard Williams, de um livro que chama Obesity, de 1926. Tá? Aí aqui, ó, Vance Thompson, 1920. Para o cientista, não há nada tão trágico sobre a Terra como a visão de um homem gordo comendo uma batata, né? E, enfim, outras coisas mais aqui. Olha aqui outro, ó. Seja qual for a quantidade de alimento ingerida por um homem, é evidente que se ele é gordo demais, comeu mais do que devia. Samuel Johnson, 1780. Então, assim, a pegada antes era bem gordofóbica, né, gente? E não que isso não exista hoje, como eu disse pra vocês. Acho que a gordofobia ainda ela é um problema, tá? Todo mundo já cometeu algum comentário, falou alguma coisa gordofóbica. Eu, quando era criança, gente, eu não tinha consciência disso, né? Porque era uma coisa tão enraizada na nossa vida, né? E hoje eu vejo que eu já fiz isso, adolescente, criança, né? Brincando, chamando a pessoa de gorda para ofender. E depois que eu fui trabalhando com isso, estudando e trabalhando, eu falei, gente, isso é uma coisa muito séria, né? E assim como o feminismo, o machismo, às vezes a gente tem algumas reações sem entender, a gente faz por cópia, né, por influência, sem entender. Então é importante a gente estudar e se abrir realmente para compreender certas coisas. E hoje eu vejo, atendendo com essa pegada da nutrição comportamental, fazendo um trabalho mais terapêutico também, o que eu percebo? Tem pessoas que vêm traumatizadas desses tratamentos aqui prescritivos. Eu já atendi cliente que chegou para mim e fala, Fernanda, olha, eu só vim aqui porque, sei lá, meu personal insistiu tanto e pagou a primeira consulta para mim. Porque eu tenho pavor de nutricionista. E aí, graças, né,
a Deus, mas um bom atendimento também, né? Não vou ser modesta, porque eu sei que meu atendimento é bom nesse sentido. A pessoa ficou, fez o tratamento, aderiu, se sentiu acolhida, não se sentiu julgada, e isso fez uma baita diferença, tá? Eu já atendi profissionais da área da saúde que falavam, Fernanda, eu tenho pavor de nutricionista. Né? E eu já consegui converter alguns casos. Os que eu não converti, talvez as pessoas foram embora, né? Ou não estavam no momento, ou às vezes não se adaptaram à proposta, porque tem gente que quer alguma coisa diferente, é engraçado isso, mas não se adapta também a uma proposta mais profunda. Tem gente que não está disposta a pôr os dedinhos na ferida e se abrir para a questão da autorresponsabilidade e do autoconhecimento, que é uma das bases da nutrição comportamental e do emagrecimento consciente. Tá? Então tem essa também. Às vezes a pessoa tá lá calejada, né, tá traumatizada do foco do emagrecimento prescritivo, mas também não tá aberto para outra coisa. Então tem que olhar isso daí também, tá bom, pessoal? Agora, o que é um emagrecimento consciente? Vamos lá, tá? É legal a gente... O tema da live, do aulão é esse hoje, então precisamos fazer esse alinhamento. O emagrecimento consciente, gente, como o próprio nome já diz, ele acontece através de você adquirir uma consciência, tá? Primeiro, se você realmente está acima do peso. Parece besta falar isso, pessoal, mas nem todo mundo que quer emagrecer está acima do peso, tá? Precisa emagrecer. A gente tem hoje uma influência muito grande, uma lavagem cerebral muito grande, forçando o emagrecimento, fazendo com que as pessoas, principalmente as mulheres, se sintam inadequadas em relação ao seu corpo e ao seu físico. Tanto é que é muito comum atender mulheres da minha faixa etária, tá? E a Fê tá aqui. Oi, Fê, tudo bom? Kátia tá aqui. Oh, essas lindas. Vamos lá que é pra nós isso daqui, hein? Então, é muito comum atender mulheres da minha faixa etária, ou até um pouco mais velhas, tá? Que elas falam, Fernanda, é engraçado, eu faço dieta desde que eu tinha 12 anos de idade. E hoje eu olho as minhas fotos, eu não estava acima do peso. Eu não era gorda quanto eu achava, né? Eu tinha um corpo lindo, eu era linda. E depois de tanto fazer dietas restritivas, acabaram desenvolvendo realmente problemas comportamentais e emocionais relacionados com a comida e até mesmo com o próprio corpo. Né? Então, olha como que hoje elas estão vendo isso, né? E é muito legal que até estava na live com a Fê do Poupe Meus Ovários falando sobre isso semana passada, que essa neura, né? Essa fixação pelo emagrecimento da forma que a gente enxerga hoje, ela é recente, né? Oi, mãe, tudo bom? Ela é recente. Ela começou há uns 40 anos atrás, tá? Ela começou há 40 anos atrás. Então, o que acontece? Agora que a gente tá conseguindo perceber as consequências desse tipo de prescrição, desse tipo de conduta na nossa vida. Tá? Até porque hoje nós estamos numa fase como humanidade, como sociedade, que o foco é muito mais na pessoa. Tá? Então, um dos principais pontos que eu vejo do emagrecimento consciente, gente, aqui, fixem isso, é o foco na pessoa, não é o foco no problema, vamos dizer assim, né? Na questão do peso, se ela está com a doença, né? Precisa fazer dieta por causa de alguma doença, mas aqui a gente está falando de emagrecimento. O foco é na pessoa, tá? Então, o que acontece? Lógico, a gente precisa entender como que essa pessoa se alimenta, precisa, mas é muito interessante porque eu vou dar um exemplo para vocês de uma consulta minha. A minha primeira consulta, ela dura 2 horas, tá? Às vezes eu deixo tipo meia hora no máximo para falar sobre a parte alimentar. Essa 1h30 é para falar sobre a pessoa, entender a história dela, entender as questões dela, tá? Entender todos os aspectos, todos não, né? Que é um pouco difícil em 1h30 entender tudo, mas aprofundar e entender quem é aquela pessoa que tá com essa queixa precisando de ajuda e conversando comigo, né? Quais são as questões dela, quais são as dores emocionais que ela tem, que levaram ela a estar acima do peso, porque eu acredito, né? Que o excesso de peso, ele não é só porque você come mais. Porque você come mais, ou porque você gasta menos energia, ou porque seu corpo retém, né, gasta menos energia, tem relação com aspectos emocionais, sim.
Ah, mas meu metabolismo é lento, ok, tem o biotipo corporal, tem uma série de questões, né? Cada um tem o seu formatinho de corpo, mas aqui falando de uma obesidade, tá, gente? MC acima de 30, né? 35, 40, obesidade mórbida. Não tô falando de sobrepeso aqui, tá, gente? Tô falando de obesidade, já a questão doença, tá bom? O que que acontece? Existe uma dor emocional. O ganho de peso, ele é uma consequência, ele é um sintoma de uma dor emocional muito forte e que muitas vezes é muito antiga, tá? E principalmente, eu não sei se todo mundo que tá aqui é mulher, tá? Como eu atendo muitas mulheres, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo, tá? O buraco é muito mais embaixo, né? Então tem muita relação como a nossa família tratava a gente, como a nossa mãe, né, ou avós falavam sobre o nosso corpo, tá? Tem relação como os homens da nossa família viam e respeitavam o nosso corpo, independente da nossa idade, tá? Tem a ver com a educação nutricional que a gente teve na infância e na adolescência. N fatores. Fora também, esses fatores são externos, tá? Fora também os fatores internos, tá? Que é como a gente reage a todas essas questões. E aí tem relação com os traços de caracteres, que eu sempre falo sobre isso. Aliás, quem quiser saber mais sobre isso, tem algumas aulas, alguns aulões meus antigos, dá uma olhadinha no feed, tá? Lá para setembro e tudo mais, que eu falo do porquê mulheres rígidas têm mais dificuldade de ganhar, de perder peso, né? Aliás, como que é o ganho de peso nas mulheres rígidas, quais são os traços que têm mais facilidade para ganhar peso, tá? Então, assim, isso faz uma diferença gigantesca. Não adianta eu querer trazer uma prescrição nutricional, não posso esquecer que eu sou nutricionista, eu não sou psicóloga, sem levar isso em consideração. E foi até interessante que semana passada eu atendi uma cliente, não sei se ela tá aqui ainda, que ela apareceu por aqui, tá? Que ela me fez uma pergunta muito interessante, muito legal. Inclusive, eu vou escrever um post sobre isso amanhã, né? Tá, Fernanda, beleza. Você trabalha com nutrição comportamental, entende todas essas questões do, né, do emocional, os traços de caráter que estão na dor, como que isso interfere na nossa relação com a comida, ou até mesmo no meu corpo. Às vezes tem, dependendo do traço de caráter que tá na dor, gente, a pessoa ganha peso mesmo sem comer, tá? Então é bem interessante a gente ter essa referência, tá? Mas dependendo do traço, ela vai ter mais vontade de comer determinadas coisas. Então é preciso olhar para isso. Daí ela me perguntou: tudo bem, você entende tudo isso? A gente conversa sobre tudo isso, mas e aí na hora de comer, né? Vai te... Só que, dependendo de quanto tempo faz que a pessoa ela tem isso, ou quanto tempo faz que ela está acima do peso, o que que acontece? Essa pessoa ela vai ter um caráter de doença, ela vai estar inflamada, tá? Ela vai precisar fazer um tratamento para que esse corpo ele volte a funcionar, tá? Não é só adquirir a consciência emocional de tudo que causou aquela questão, aquela dificuldade e como ela tem que se comportar, né? Como ela tem que começar a agir, né? A ter as percepções dela. Se ela tiver há 10, 15, 20, 30 anos com obesidade, acima do peso, se alimentando mal, não basta só adquirir a consciência, ela precisa tratar o corpo físico também, tá? Então, na maioria das vezes, um tratamento alimentar vai ser necessário, porém a diferença está na forma como ele é feito, que não é aquela prescrição, né, pronta, não é aquela coisa mandada, não é aquela questão impositiva. O trabalho feito de emagrecimento consciente, baseado na nutrição comportamental, na alimentação consciente, ele é feito a quatro mãos, tá? Eu explico, a pessoa me traz as queixas, a gente conversa, eu entendo, eu explico pelos sinais e sintomas, pelo quadro dela, o que seria ideal a gente fazer. Ela me devolve, fala se aquilo vai ser confortável ou não, tá? Aí a gente vai ajustando, a gente vai trocando ideia e vamos ajustando, e isso aqui. A gente vai por etapas, tem uma estratégia. E ela é feita de uma forma acolhedora. Essa é a principal diferença.
tá? Entendendo esse histórico da pessoa. Tem situações, gente, que até eu mesma falo assim, olha, você realmente tem aqui todos os sinais e sintomas do seu exame, está me mostrando que você está inflamada, tá? Por isso que você se sente super cansada, por isso que você tem dor no corpo, por isso que você não consegue ir no banheiro, você tem enxaqueca, é por isso que você está com dificuldade de perder peso. Só que pelo sua história, por tudo que você tem passado na sua vida, pelo que você passou nos últimos anos, eu acredito que a gente possa começar de uma forma mais branda, sem fazer restrições alimentares, para tratar a inflamação, não com foco no emagrecimento, tá? Então, o foco aqui da nutrição, do emagrecimento consciente, gente, é olhar a pessoa como um todo e também ir trabalhando por etapas, tá? Não simplesmente, tipo, nossa, você está muito obesa, precisa emagrecer 10 quilos urgente. Calma, vamos fazer as coisas de uma forma mais respeitosa e de uma forma estratégica para que essa pessoa vá se acostumando com isso. Ela já foi violentada muitas vezes, tá? Pelo comportamento gordofóbico de vários profissionais, pela própria família, pela sociedade. Ela não precisa passar por isso de novo, tá? Então, esse é o principal ponto de atenção. Acolher essa pessoa que precisa de ajuda, entender as questões dela, tá? E compreender que se ela está lá tentando mais uma vez, se ela está lá no meu consultório, ou, né, vem me procurar para atender, mesmo que seja à distância, ela já passou por várias situações, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Da nutrição, do emagrecimento consciente. Ele é baseado em educação nutricional, em autoconhecimento, em ajudar as pessoas realmente a terem comportamentos diferentes, tá? Mas dentro do ponto de partida dela, respeitando a cultura dela, tá? A educação nutricional que ela teve, a situação de vida atual, tá? Então, esse é o principal, essas são as principais diferenças de quando a gente fala de emagrecimento prescritivo e de emagrecimento consciente. E o que eu trabalho na minha prática clínica, gente, é o emagrecimento consciente. Tanto é que meus clientes até brincam, né? Nossa, Fer, parece que a gente vem na terapia, né? E às vezes parece mesmo, tá? E entendendo também que a pessoa, ela às vezes ela tem a expectativa de só o fato de estar no processo de emagrecimento e se dedicando bastante, ela espera às vezes que esse emagrecimento vá ser muito rápido. Mas a gente sabe que quando a gente aborda o emagrecimento consciente, entendendo as causas do ganho de peso, pode ser que ele não seja rápido. Eu tenho uma cliente, gente, que é uma querida. Ela tá comigo faz um ano e ela está mantendo peso nesse um ano. Porque a gente foi vendo ao longo do tratamento dela, tá? Que tinham vários motivos que faziam com que ela estivesse acima do peso, tá? Ela, que é a conduta para ela, tá? Para o emagrecimento, para esse cortisol normalizar, descanso, pausa, fazer coisas que dão prazer para ela, que ela não tem já há quase 20 anos. Pausa, descansar. Percebe que isso faz uma diferença muito grande? Então não é só dieta, isso a gente já conseguiu ajustar. Ela realmente tinha algumas dificuldades de percepção, mas hoje a gente viu, né, com os últimos exames que ela fez, que assim, um cortisol que era para estar em 15, tá em 6. O corpo simplesmente, tipo, tá fadigado, não está respondendo mais.
Então, o tratamento dela hoje, né, até a gente marcou a próxima consulta, vai ser o que nós vamos fazer para você conseguir descansar? Para você conseguir diminuir o ritmo. Aí entra, sim, o aspecto comportamental, né? Então, é muito interessante a gente compreender que o emagrecimento ele não depende só da orientação alimentar. Foi um dos motivos pelo qual eu expandi um pouquinho mais o meu estudo em ciências do comportamento, né, em ferramentas que a gente pode agregar aqui no atendimento, porque não depende só da alimentação, tá? E mesmo que no caso daquela pessoa dependa muito da alimentação, a questão comportamental interfere em como aquela pessoa vai se alimentar. Então, é importante sim a gente trazer essa questão da consciência, né, de si, consciência da alimentação, para ter um emagrecimento mais consistente. Tá bom, pessoal? Galera, eu espero que vocês tenham gostado então desse aulão. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita e pergunta aqui que eu vou tomar uma